Lição de número 7. A responsabilidade da Igreja com os missionários, quarto trimestre de 2023, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, na lição passada estudamos a respeito das 3 formas de se envolver com missões: orar, contribuir e ir ao campo. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito do cuidado integral no envio do missionário e sua família. Por isso, para introduzir a lição desta semana, enfatize a importância de a Igreja sentir-se responsável pelo envio missionário. Uma das importantes atribuições da Igreja é, sem dúvida, o cuidado integral dos missionários, que deve identificar, preparar, enviar e cuidar dos mesmos enquanto estiverem atuando e quando precisarem encerrar as suas carreiras. É importante também afirmar que esse cuidado deve ainda abranger não somente o missionário, mas o seu cônjuge e filhos, levando em consideração que todos precisam adaptar-se a uma nova realidade transcultural para que o trabalho possa ser desenvolvido o mais próximo possível daquilo que foi planejado. Muito bem, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos no quarto trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo Jesus. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 7, a responsabilidade da Igreja com os missionários. Muito bem, meus queridos irmãos, e eu já convido você para nós irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 7, a responsabilidade da Igreja com os missionários. Texto áureo diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, versículo de número 10. Verdade prática. É papel da Igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. Muito bem, queridos irmãos, leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículos de número 9 até o versículo de número 14. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos e eu lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é explicar o sistema de apoio da Igreja aos missionários. Segundo objetivo, relatar o cuidado integral dos missionários. Terceiro objetivo, elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com os seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar o seguinte tema: a Igreja e o sistema de apoio aos missionários. No primeiro tópico, a responsabilidade da Igreja. No segundo tópico, o sistema de apoio e a obra de fé. Terceiro tópico, o objetivo de missões.
Diz assim a sinopse do primeiro ponto: a igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família enviados ao campo. Segundo ponto da lição, estudaremos o seguinte tema: o cuidado integral dos missionários. Primeiro tópico, o cuidado integral. Segundo tópico, uma agenda quanto à volta do missionário. Diz assim a sinopse do segundo ponto: o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. Queridos irmãos, no terceiro ponto vamos estudar o seguinte tema: maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Primeiro tópico, comunicar as necessidades. Segundo tópico, doar para suprir necessidades, orar e jejuar pela causa. Diz assim a sinopse do terceiro ponto: é preciso comunicar as necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Fazendo isto, você estará contribuindo para a nossa permanência aqui no canal. Queridos irmãos, queridas irmãs, ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição. No primeiro ponto vamos estudar a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Primeiro tópico, a responsabilidade da igreja. Queridos irmãos, queridas irmãs, é importante afirmar que o sustento financeiro de missões é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo o lugar. É bom lembrar que certos princípios devem permanecer claros no que tange ao sistema de apoio aos missionários. Os missionários não devem ter que implorar por apoio. A visão missiológica proposta pelas Sagradas Escrituras e que deve ser absorvida pela igreja deixa-nos claro que o missionário está totalmente ligado à igreja local. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 até o versículo de número 5. Queridos irmãos, o missionário é um obreiro formado no ministério local, orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Consequentemente, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra que está sendo realizada.
Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico, o sistema de apoio e a obra de fé. Veja, o sistema de apoio deve permitir que os missionários utilizem o máximo de seu tempo e energia no trabalho missionário. Todo trabalho missionário é uma obra de fé do começo ao fim. Qualquer que seja o sistema de sustento financeiro, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Queridos irmãos, sem a fé, sem a oração e o sacrifício, qualquer obra missionária falhará. Tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé, que irão crescer na medida em que obedecerem ao mandamento de Jesus: ide e fazei discípulos de todas as nações. Queridos irmãos, o terceiro tópico da lição diz assim: o objetivo de missões. É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo o lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que este honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto fala sobre o seguinte tema: o cuidado integral dos missionários, e o primeiro tópico, o cuidado integral. É importante saber que a visão missionária das igrejas, de um modo geral, com raras exceções, limita-se tão somente ao sustento financeiro dos missionários. Entretanto, cabe à igreja uma responsabilidade maior, mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Perceba, queridos irmãos, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física, mental e social. É necessário um acompanhamento pastoral enquanto o missionário está no campo, com amor e respeito, para que ele possa superar as dificuldades internas e externas que vão surgindo na atividade missionária. Queridos irmãos, a igreja deve ter um planejamento de visitas aos missionários. Sabiam disso? Manter contato permanente com os missionários também. Incentivar os membros a manterem contatos com os missionários e a sua família, principalmente nas datas de aniversários, dias festivos, e organizar grupos de intercessão em favor da família missionária. Queridos irmãos, o segundo tópico do segundo ponto, uma agenda quanto à volta do missionário. Veja isso, queridos irmãos, a igreja que envia o missionário deve orientá-lo a gozar de um período de férias anuais para um merecido descanso. Essa concessão não necessariamente significa que ele tenha que voltar ao seu país de origem. Tudo deve ser estabelecido com critério pela igreja que envia o missionário. Todavia, a igreja deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias no que diz respeito a visitas, consultas ou tratamentos médico-odontológicos, períodos de lazer e descanso, resolver questões bancárias, de documentos e tantas outras situações. Glória a Deus, queridos irmãos. Podemos ir agora para o terceiro ponto da nossa lição: maneiras práticas de se comprometer com os missionários.
e o primeiro tópico, comunicar as necessidades. Querido professor, querida professora, tudo na obra de Deus passa pela comunicação, não é verdade? Este princípio encontramos na Bíblia quando lemos: comunicai aos santos as suas necessidades, Romanos capítulo 12, versículo de número 13. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular ou por meio de um e-mail, telefone, mensagens de textos, WhatsApp e etc. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Glória a Deus, queridos irmãos. Vamos para o segundo tópico: doar para suprir necessidades. É também importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. Leia a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 ao 7. Não vamos ler o texto para que o vídeo não fique muito extenso, mas faça essa leitura aí na sua casa. O texto está aparecendo aí na sua tela. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico: orar e jejuar pela causa. Como você sabe, a oração é um elemento essencial da vida do crente. Paulo disse à igreja em Tessalônica: orai sem cessar. Também é uma parte crucial da vida na igreja local. Veja, enquanto a igreja em Antioquia jejuava e orava, Deus separou Paulo e Barnabé para levarem o evangelho aos gentios. No Novo Testamento, oração e jejum, como esses eram fundamentais para o povo de Deus quando se envolviam em missões. A oração e o jejum fervoroso são uma maneira vital de as igrejas locais estarem envolvidas na missão de Deus entre as nações. Queridos irmãos, encontramos ainda no Novo Testamento exemplos de congregações locais que dão apoio às igrejas locais em diferentes lugares. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 15, versículos 25 até o versículo 28, bem como o de igrejas locais que doam a partir da sua pobreza e de modo sacrificial acima do seu poder para apoiar o avanço do evangelho. Veja, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 até o versículo de número 4. Queridos irmãos e irmãs, permita que eu lhes dê um conselho. Ore regularmente pelos missionários que você conhece e diga a cada um que você está orando por eles e por aquele pedido específico que ele falou. Acrescente no fim da sua mensagem: missionário, você não está sozinho. Queridos irmãos, nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão naquilo que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênçãos sem medidas para todos nós. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje.
Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar, compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical e também compartilhe este vídeo com um missionário que você conhece. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe sempre.